Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Glorifico a Deus pela vida de cada um que está assistindo esse vídeo. Muito obrigada pela atenção que os irmãos dão, né, a todos os vídeos de todas as escolas, não só minha, mas como da Amanda, do Elias, do Tiago. Eu quero agradecer a todos porque os irmãos sempre nos apoiam. Amém? E eu espero que essa palavra hoje de manhã fale ao vosso coração. Vai ser uma lição muito rápida e muito direta. É a lição número 7. O povo de Deus deve separar-se do mal. Esse é o título da lição. O texto áureo se encontra lá em 2 Coríntios 6:17, que diz assim: Pelo que sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. A verdade prática é: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. O texto, a leitura bíblica em classe se encontra em Esdras 2, do 59 ao 62. Depois vai para o capítulo 4, do versículo 2 ao 3, e depois o capítulo 6, do versículo 2 ao 4. Vamos lá? Capítulo 2, versículo 59, que diz assim: E estes foram aqueles que subiram de Tel-Melá, Tel-Hassá, Querube, Adã e Ime, porém não puderam provar que a casa de seu pai e a sua semente era de Israel. Os filhos de Delaias, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaiás, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual tomou uma esposa das filhas de Barzilai, o Gileadita, e foi chamado do seu nome. Estes buscaram seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não foram achados, pelo que por imundos foram excluídos do sacerdócio. Vamos lá para o capítulo 4, versículo 2. Deixa eu ver aqui. Então vieram a Zorobabel e ao chefe dos pais e disseram-lhes: Deixai que edifiquemos convosco, porque nós buscamos o vosso Deus, como vós fazeis, e nós sacrificamos a ele desde os dias de Esarhadon, rei de Assíria, a qual nos fez subir para cá. Todavia Zorobabel e Jesuá e o restante dos chefes dos pais de Israel lhe disseram: Não nos convém edificar convosco uma casa ao nosso Deus, mas nós mesmos juntos edificaremos ao Senhor Deus de Israel. Então, é só até aqui. Agora vamos para o capítulo 6, a partir do versículo 2. E foi encontrado em Aquimitá, no palácio que está na província dos Medos, um rolo, e nele estava um registro escrito assim: No primeiro ano do rei Ciro, o próprio rei Ciro fez um decreto acerca da casa de Deus em Jerusalém, que a casa seja edificada, o lugar onde eles ofereciam sacrifícios, e que os seus fundamentos sejam fortemente lançados, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 fileiras de grande pedra e uma fileira de madeira nova, e que as despesas sejam dadas a partir da casa do rei. O objetivo geral dessa lição de hoje é compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige a separação do ser humano do pecado e do mundanismo. O que esses versículos quis dizer? Naquela época, o povo hebreu eles iam retornar a Judá, né, cidade onde eles foram expulsos. Só que Deus falou que só quem deveria retornar eram os hebreus puros, né, que não tivesse mistura na sua linhagem. Mas só que durante o exílio eles se misturaram, né? Eles começaram a se misturar com outros povos. E isso não foi de agrado, né, do agrado de Deus. Então Deus falou que só queria os hebreus puros. Algumas pessoas quiseram se infiltrar, né, nesse retorno para Judá. Aí tinham que provar a sua linhagem, né, a sua genealogia. Tanto que aqui no versículo 2, né, que tem muitas palavras difíceis, são nomes de pessoas que estavam tentando provar que fazia parte do povo hebreu. Só que Esdras foi um rapaz, né, um cara que foi usado por Deus para passar essa mensagem para o seu povo, que só podia entrar em Judá aqueles que tivessem a linhagem pura, né? E assim
podemos tirar a lição de hoje. O povo de Deus deve separar-se do mal. Nós vivemos em uma terra onde há vários tipos de pessoas, né? Vários tipos de genealogia, vários tipos de rituais, né? Vários tipos de religiões. E Deus está nos pedindo nessa manhã que nós devemos nos separar, ser diferente. Mas o que é separar? Separar é ao contrário de se conectar. Deus está pedindo que nós nos conectamos com Ele e nos conectamos com pessoas que tenham o mesmo pensamento que o nosso, para podermos nos fortificar na palavra, né? Hoje eu tenho 30 anos, mas sempre ouvi na minha juventude que nós não devemos nos misturar com pessoas que tenham um pensamento diferente, que façam coisa errada, porque a gente acaba fazendo. E é isso que Deus está nos pedindo. Claro que a gente não deve se afastar do ser humano, né? Muita gente acha que se separar do mal é se separar do seu familiar, né? Que não é crente, que não é evangélico. Mas não é isso que Deus está falando. É se separar para que não venham contaminar a sua mente, né? Você deve se separar e se conectar na palavra para poder se fortalecer e não ser influenciado por aqueles que não pregam o evangelho, tá bom? Então, a palavra separar aqui quer dizer conectar com Deus e conectar com pessoas que tenham o mesmo intuito de vida que a sua, né? Qual é o seu intuito aqui na Terra? E um dia para a glória, né? A Nova Jerusalém. Então é isso, tá bom? Se conectar, se separar é se conectar com Deus. Se separar do mal, se separar do pecado e vamos nos conectar um com o outro, né? Assim fica mais fácil, né? Para a gente vencer o mal. O tópico 1. Vamos lá. A introdução. Nesta lição iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr alicerces na nova forma de vida, e eles iniciaram em Jerusalém, depois dos anos no cativeiro em Babilônia. Ali eles vieram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária, conforme os ritos da lei. Tópico 1. Somente os judeus retornariam a Judá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que dessa prova de sua linhagem que provasse ser realmente de Israel. Na primeira triagem foram excluídos 652 pessoas, até alguns filhos de sacerdotes cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias, foram rejeitados como imundos, como nós lemos, né? Os judeus mestiços, nascidos de casamentos mistos durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Deus não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. A história de Israel registrava uma amarga experiência nesse sentido. Quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se preparavam para ir a Canaã, um grande povo de mistura não israelita queriam acompanhá-los. Foi exatamente essa gente que, durante o trajeto pelo deserto, foi fonte inspiradora de murmuração. Tá vendo? A Bíblia diz: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à luz. Tá lá em Mateus 7,14. Não é lucro e sim grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade que a qualidade de Jesus. Dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo, que está lá em João 3,7. Como eu expliquei lá no início, muita gente estava tentando ir com o povo judeu, né? Muita gente que fazia parte da mistura estavam tentando chegar até Judá, mas só era permitido aqueles que tinham linhagem pura, né? Que não tinha se misturado, né? Com os imundos, né? Com outras práticas religiosas. Vamos lá para o tópico 2. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã. Este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II e as 10 tribos
do norte, levados cativas para a Síria. Por ordem do rei da Síria, foram trazidos povos de Babel, de Cuta, de Avã, de Ramate, de Sarvaiã, que habitaram a cidade de Samaria em lugar de sacerdotes, e tomaram Samaria em herança e habitaram em suas cidades. Tá? Em 2 Reis 17, 24. Então, quem queria fazer parte, né, quem queria fazer parte dos judeus para poder chegar até Judá? Os samaritanos eram um. Vai ter uma lição que vai explicar somente sobre os samaritanos, né, que eles quiseram se casar com o povo judeu, e aí foi uma mistura só, né, com as religiões pagãs. Os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Nós devemos pegar esse exemplo, né? Quando alguém te quer facilitar a sua vida, fazendo algumas propostas que são meio que fáceis, devemos ser firmemente e rejeitar. Não é fácil, mas nós conseguimos, né? A partir do momento que nós nos fortalecemos na palavra, fica mais fácil, né? Da gente falar não, não faço parte disso, né? Então a gente tem que ser firme na palavra e se conectar, tanto com Deus quanto com nossos irmãos em Cristo. Amém? Vamos lá para o subtópico, pro tópico 3. Deus exige santidade do seu povo. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio de seu povo, exige plena santidade. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Como é difícil a gente viver separado, sendo que nós estamos juntos em um mundo, né? É muito difícil, principalmente para os jovens, eu acho. É uma árdua, como que eu posso dizer? Sobrevivência. A gente tem que se sobreviver, né? E passar por tudo que a vida nos propõe, mas sempre dizendo não àquilo que não agrada a Deus. É muito difícil, porque as pessoas começam a falar, quer ser santinho, né? Não quer se misturar. Mas não, a partir do momento que nós temos um propósito aqui na Terra, né, de cumprir o querer de Deus, saiba que você vai ter inimizade, saiba que vai ter crítica sobre a sua vida, mas não esmoreça, porque a recompensa será bem maior, muito maior do que você imagina, né? Muitos vão te apontar, te acusar, mas não desista, porque se você estiver fazendo a vontade de Deus, a sua recompensa vai ser bem maior, que será a nova Canaã. Amém? Nós estamos aqui em busca da nova Jerusalém. Nós estamos aqui em busca de conhecer o nosso Pai, o nosso Deus. Né? Então não desista. Muitos vão apontar, mas não desista. Amém? Então vamos lá para o último tópico, que é o tópico 4. Devemos manter uma vida de separação do mal. Os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. Eles não se misturaram, porque eles tinham práticas pagãs, né? Se os judeus tivessem aberto a porta para a união com os samaritanos, estes provavelmente ter-se-iam mostrado afáveis e pacíficos no início, mas teriam perturbado a união que havia entre os judeus. Teriam participado do culto dos judeus e afastado a presença do Senhor, uma vez que Deus não se une à idolatria. Vale a pena manter a separação com o mundo. Então aqui está dizendo que se os judeus permitissem a mistura com os samaritanos, ia dar tudo errado, né? Os samaritanos iam perturbar a adoração a Deus, ia atrapalhar tudo. E muitas das vezes a gente permite algumas coisas nas nossas vidas, algumas pessoas se intrometerem nas nossas vidas, meio atribulados, né? E acaba atrapalhando, né? As nossas conquistas, os nossos pensamentos, né? Por isso que a lição de hoje está nos ensinando que nós devemos nos separar do mal. Como, Tamires, eu vou conseguir me separar do mal? Lendo a Bíblia, buscando a Deus, né, se conectando com Deus e se conectando com pessoas que têm o mesmo pensamento que o seu. O seu grupo de amigos deve ter o mesmo pensamento que o seu,
Claro que nem todo mundo é igual, mas com o mesmo intuito, né? Com o mesmo foco. É isso, com o mesmo foco. Eu sou evangélica, eu vou ter um grupo de amigos que não concordam com com a minha religião. Pode ser até que eu tenha, né? Tenho muitos amigos que não fazem, não concordam com o cristianismo. Mas eu não posso deixar que eles contaminem a minha mente. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa e ela faz parte de outra religião. Então ela estava explicando como que era a religião dela. Dentro de mim, tá, meu Deus, isso é tudo errado, que não sei o quê. Mas eu tenho que respeitar o que ela estava falando, né? Claro, eu tenho que pregar o evangelho, tenho que debater, né? Por isso que a gente tem que ler a palavra, né? Tem que ler a Bíblia, para poder debater o que é certo, né? E falar o que é correto. Mas eu não posso criticá-la, né? Eu não posso ofendê-la, né? Porque ela crê naquilo. Eu tenho que falar da palavra, falar da Bíblia, pregar o evangelho para que o pensamento dela mude, né? E que ela venha se separar-se do mal, assim como nós, como eu, como você, tem que se separar. Então a lição de hoje é isso. Como é se separar do mal? É se conectando com Deus, né? Se conecte com Deus, se conecte com a palavra, se conecta com o irmão da igreja, né? Eu preciso me desabafar. Vai se desabafar com Deus, né? Desabafa com o irmão da igreja, que com certeza ele vai ter uma boa resposta para você, né? Principalmente Deus, né? Mas se você ainda não tem amigos da igreja, né? Ou amigos confiáveis, né? Vai desabafar com Deus, tá bom? Que ele vai fazer com que você se separe do mal, amém? Se separar do mal, se conectar com ele. Conclusão. Esse não tem conclusão, né? Então é isso. Devemos andar dignamente diante do Senhor, aguardando-lhe em tudo, né? Então, se separar do mal é andar com Deus, né? Andar se conectado com a palavra. Tá bom? Então é isso que o Senhor tem para nos falar nesta manhã. Espero que essa lição fale ao coração de vocês. E qualquer dúvida, estou aqui, tá bom? Então, se separar do mal é se conectar. A palavra-chave desta manhã é conectar. Se conecta com Deus, que Ele mostrará o que você deve fazer. Amém? Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe.